Então vamos lá, se o nosso desafio é aprender os juizados especiais criminais, vamos fazer aqui primeiro um levantamento teórico com toda a base principiológica que nós temos lá na Constituição Federal e depois a gente pega alguns aspectos da Lei 9.099 e, por fim, uma abordagem completamente prática que é verdadeiramente o objetivo do nosso vídeo, da nossa aula aqui para você. Tudo bem? Então vejam só, os juizados especiais criminais, eles têm sua origem lá na Constituição Federal, no artigo 98. E a Constituição, lá nesse artigo 98, determinou que a competência dos estados é regulamentar os juizados especiais cíveis e criminais. Os juizados especiais cíveis para julgar as causas civis de menor complexidade e os crimes de menor potencial ofensivo. Observem que isso foi em 1988. Somente em 95, 7 anos depois, que nós tivemos o advento da Lei 9.099 e a partir daí foram regulamentados os juizados especiais cíveis e os criminais. Os juizados especiais cíveis, como vocês devem ter uma noção, não é objeto da nossa aula, mas julga as causas civis de menor complexidade. E o legislador entendeu que era de menor complexidade aquelas cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos. Aqui, no caso dos juizados especiais criminais, o critério é outro. Os juizados vão julgar os crimes de menor potencial ofensivo. E o que é um crime de menor potencial ofensivo? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, precisamos trabalhar aqui com essa base principiológica que é de fundamental importância para estudar os juizados especiais. A Lei 9.099 de 95 veio regulamentar os juizados especiais estaduais. A 10.259 de 2001 regulamentou os juizados especiais federais. Mas observem, aqui apenas previu a possibilidade de, na Justiça Federal, nós termos juizados especiais criminais e cíveis. Mas, a bem da verdade, todo o rito procedimental está na Lei 9.099, como nós vamos ver daqui a pouco. Os princípios, eles são de origem constitucional. A própria Constituição se encarregou de trazer expressos esses princípios. O princípio da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade. E agora, em data mais recente, o da simplicidade. Porém, a lei também, ela se encarregou de reproduzir essa previsão que a Constituição tinha trazido, lá no seu artigo 98, a lei também trouxe, e está lá na Lei 9.099, no artigo 62. Pois bem, o artigo 62 da Lei 9.099 estabelece que os juizados especiais, eles irão se reger pela obediência desses princípios. O que diz o princípio da oralidade? O juizado especial, os juizados especiais, são um procedimento oral, sobretudo oral, onde se privilegia a oralidade, ou seja, a denúncia será oral, a defesa pode ser oral. O que vai ser tomado a escrito, tomado a termo, é simplesmente aquilo cuja relevância necessite que se tome por escrito. Mas, em regra, o procedimento como um todo será oral. E vocês vão observar que esses princípios, eles meio que são interligados. Se nós olharmos a informalidade, ela tem tudo a ver com a oralidade. Mas a informalidade traz uma bagagem maior de informações. A informalidade é no sentido de que nós não precisamos ficar apegados a formas procedimentais. Os juizados especiais, eles têm o objetivo de ser célere, de ser econômicos. Então, há que se prezar a informalidade. Eu costumo dizer para os nossos alunos, quando eu digo que os juizados especiais são informais, é no sentido de você imaginar aí na sua cidade, onde você estiver. Não imagine, não importa se é uma cidade grande, se é uma cidade de porte médio ou uma cidade pequena. A informalidade, ela pode ser facilmente vista, por exemplo, quando no dia de uma audiência no juizado especial criminal, uma das partes não comparece. Imagine que no momento da audiência o juiz peça ao servidor para ir até a casa da parte e chamá-la.
ligar para essa pessoa, passar uma mensagem para ela via WhatsApp e ela venha para a audiência. É informal, vamos fazer da maneira que seja mais célere, mais efetivo, onde a justiça alcance os seus objetivos sem ficar necessariamente muito apegada a formas. É por isso que o juizado é informal. Economia processual. É lógico que se você observar todos os princípios, você vai perceber que ele é um processo econômico, sem muitos gastos. Você vai ver no decorrer da explicação do procedimento prático que nós não temos etapas procedimentais que sejam de alto custo. Aqui nos juizados especiais criminais não se fala em perícias complexas. É um procedimento barato porque ele lida com crimes de menor potencial ofensivo. Célere em razão de tudo que nós falamos. Se o procedimento é informal, se ele é oral, se ele é um procedimento econômico, obviamente ele será um procedimento célere. Talvez na sua cidade possa acontecer o que está acontecendo na minha. Tudo que os juizados especiais não têm sido atualmente é célere. Isso por uma série de fatores. Dependendo do estado que você more, dependendo da estrutura do judiciário da sua cidade, do seu estado, pode estar ocorrendo o que acontece em muitos no Brasil. Um sucateamento do poder judiciário, não tem servidores, não tem estrutura, um excesso de demanda, poucos juízes, poucos servidores, poucos representantes do Ministério Público e, em razão disso, um acúmulo muito grande de demandas e esse princípio da celeridade acaba que não tem sido atingido, não tem sido alcançado. Hoje, embora a Constituição estabeleça, a lei preveja lá o princípio da celeridade, é comum muitos procedimentos nos juizados especiais criminais durarem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Eu tenho casos que eu já atuei no início da minha carreira e que o procedimento está até hoje sem acabar. Ou seja, na verdade, embora esteja previsto como princípio, em muitos lugares do Brasil, o juizado especial não tem sido célere. Curiosamente, agora em 2018, entrou em vigor uma lei 13.603 que inseriu este princípio aqui no artigo 62 da lei, o princípio da simplicidade. A meu ver, de forma desnecessária. Mas é uma forma que o legislador encontrou de reforçar para a comunidade jurídica, para a comunidade acadêmica, a necessidade desse procedimento ser simples, dele ser eficaz, dele ser efetivo, dele produzir uma resposta rápida para a sociedade, para o jurisdicionado, seja ela o autor dos fatos, seja o jurisdicionado a vítima dos fatos. Mas o certo é que, se nós olharmos a simplicidade, todos os outros princípios vão culminar nessa simplicidade. Se o procedimento é oral, ele é informal, ele é econômico, ele é célere, ele tem que ser simples. Então, por isso eu digo que não vejo muita necessidade de ter colocado de forma expressa o princípio da celeridade. Mas a verdade é que este princípio da simplicidade, ele traz uma carga semântica muito grande, no sentido de, seja quem for, o juiz, o advogado, o promotor que estiver atuando nos juizados especiais, pensem nisso. O importante é que seja um procedimento simples. E é através dessa simplicidade que alguns estados têm regulamentado, por exemplo, a intimação através do telefone. Não sei como é no seu estado. No estado de Minas, nós temos uma resolução que entrou em vigor em 2016 do TJ de Minas, implantando a intimação através do telefone. Essa é uma demonstração de que o procedimento é simples. O importante é que ele alcance os seus objetivos. Bacana? Então fique atento a isso, porque durante todas as regras que nós vamos falar dos juizados especiais criminais, esses princípios devem estar muito bem claros em sua mente, para que você consiga entender o procedimento dos juizados especiais criminais. Tá joia? Vamos então partir agora para a próxima etapa. Então vejam só, já que agora nós entendemos toda a base principiológica, vamos partir para algumas regras que a própria lei nos traz. Primeira coisa interessante é entender o que é o menor potencial ofensivo. Por que isso? Porque o artigo 98 da Constituição falou que é competência dos juizados especiais criminais julgar os crimes de menor potencial ofensivo. O que é menor potencial ofensivo?
A lei adotou um critério quantitativo, ou seja, a quantidade de pena estabelecida para cada crime, a fim de saber se ele é de menor, de médio ou de maior potencial ofensivo. Se nós observarmos que a pena tem duas funções, né, principalmente aí para a maioria dos doutrinadores, a pena tem a função a retributiva, que é castigar o réu pelo crime que ele praticou, e tem a função educativa, né, que é a função de ressocializar o réu para que ele volte a viver em sociedade. Se nós olharmos a função retributiva da pena, que é castigar, esse castigo tem que ser proporcional à lesão que o crime provocou. Então, ao poder de ofensividade daquela conduta, nós temos uma pena compatível. Por isso que a pena de homicídio ela é muito maior do que a pena de ameaça. Em razão disso, se nós adotarmos o critério quantitativo, nós vamos entender que o crime cuja pena é pequena, ele é um crime de menor potencial ofensivo. O legislador, então, adotou a ideia de que o crime cuja pena seja menor ou igual a 2 anos. A pena máxima em abstrato tem que ser menor ou igual a 2 anos. Daí, se eu pegar artigo 155 do Código Penal, furto, a pena é de 1 a 4 anos, não é de competência dos juizados especiais. Se eu pegar o crime de roubo do artigo 157, de 4 a 10 anos, não é de competência dos juizados especiais. Se eu pegar a pena de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, a pena de 20 a 30 anos, não é de competência dos juizados especiais. Porém, se eu pegar o crime de calúnia, de difamação, de injúria, de desacato, de desobediência, se eu pegar o crime de dano, se eu pegar o crime de ameaça, se eu pegar o crime de lesão corporal, todos esses têm a pena máxima inferior ou igual a 2 anos. Portanto, são de competência dos juizados especiais criminais. Mas aí tem um detalhe muito interessante. Eu posso dizer que os juizados especiais criminais julgam apenas os crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos? Não, eu não posso dizer isso. E aí, se algum de vocês que estão me assistindo vai prestar algum concurso, vai fazer alguma prova, tome cuidado, porque isso é uma pergunta muito maldosa. Os juizados especiais julgam os crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 2 anos. Mas é possível o juizado especial julgar crimes com pena maior? É possível. Nós temos uma exceção na legislação. Essa exceção está no artigo 94 da Lei 10.741 de 2003. Essa lei é o Estatuto do Idoso. Observem que isso, num primeiro momento, pode nos soar muito curioso. Esse artigo 94 estabelece que os crimes previstos naquela lei, na 10.741, cuja pena não ultrapasse 4 anos, serão julgados pelo procedimento dos juizados especiais. Meus amigos, isso nos parece bem contraditório. Os juizados especiais julgam crimes de menor potencial ofensivo. Quando o Estatuto do Idoso entrou em vigência em 2003, a ideia era punir com mais rigor quem cometesse crime contra o idoso. Se essa era a ideia, qual é a lógica de eu submeter crimes praticados contra idosos cuja pena não ultrapasse 4 anos aos juizados especiais? Dito de outra forma, qual é a ideia de eu elastecer a competência dos juizados especiais justamente no momento onde eu queria punir com mais rigor quem cometesse crime contra idoso? Essa discussão, ela perdurou por alguns tempos na doutrina, na jurisprudência, até que chegou ao STF. Ao chegar ao STF, a ministra Carmen Lúcia, julgando a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3096 do Distrito Federal, estabeleceu o seguinte: quando a lei referiu-se no artigo 94 que os crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena não ultrapasse 4 anos, serão julgados pelos juizados especiais, é apenas no que se refere ao procedimento. Por quê? Porque ele é um procedimento mais célere. O idoso tem o direito de ver os seus procedimentos mais célere. Então, em razão disso, ficou determinado, e a partir daí acabaram-se todas as dúvidas, de que
Os crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos, previstos no Estatuto do Idoso, serão julgados pelos juizados especiais, mas apenas no que se refere ao procedimento. As medidas despenalizadoras não serão aplicadas para aqueles crimes cuja pena seja maior do que 2 anos. Por quê? Porque aí foge a ideia prevista inicialmente na competência dos juizados especiais. Então observem, se eu te perguntar, os juizados especiais podem julgar crimes com pena maior do que 2 anos? Pode, no caso do Estatuto do Idoso, aqueles crimes que não ultrapassam a pena de 4 anos. Mas lembre-se, apenas quanto ao procedimento. As medidas despenalizadoras não serão aplicadas naqueles casos lá. Tá joia? Outro detalhe interessante é que, da mesma forma que nós temos a extensão da lei, ou seja, os juizados especiais se estendendo e alcançando crimes que inicialmente não estavam previstos, nós tivemos também uma afastabilidade. Ou seja, os juizados especiais não sendo aplicados para crimes cuja pena seja menor do que 2 anos. Seria eu dizer para você, os juizados especiais julgam todos os crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos? Não, não julga todos os crimes. Por exemplo, ele não julga os crimes da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, por previsão expressa dessa lei em seu artigo 41. Então, na medida em que eu tenho uma extensão no Estatuto do Idoso, na Lei Maria da Penha, eu tenho uma afastabilidade desse instituto. Os juizados especiais criminais não irão julgar crimes cometidos contra a mulher em ambiente doméstico e familiar. Os crimes da Lei 11.340 de 2006. Bacana? Tudo bem. Um detalhe interessante é que, quando nós olhamos a extensão e a afastabilidade, nós vamos perceber o seguinte: além da Lei Maria da Penha, eu tenho uma outra situação que afasta a competência dos juizados especiais. São os casos de conexão. Como assim, professor? Conexão, gente, é matéria prevista no artigo 76 do CPP, artigo 76 do CPP, e estabelece quando os crimes forem cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, um depende do outro, a prova de um depende do outro, eles serão conexos. Então, quando eu falo de conexão, eu estou falando de fatos. Quando nós temos casos de conexão, é possível que a competência dos juizados especiais criminais seja afastada. Cito um exemplo para você. Imagine que uma pessoa cometa um crime de homicídio. No mesmo contexto do homicídio, alguém aproxima e ele aponta a arma para essa pessoa e fala assim: se você der mais um passo, eu te mato. Nós temos então uma ameaça. Nós temos um homicídio que acabou de ser praticado e temos na sequência uma ameaça, um concurso material de crimes. A ameaça é de competência dos juizados especiais criminais. Mas o homicídio não é. O homicídio é de competência do tribunal do júri. Observem, o artigo 60 da Lei 9.099, vou colocar aqui para facilitar para vocês, o artigo 60 dos juizados especiais estabelece o seguinte: quando esse crime que inicialmente era de competência dos juizados especiais, quando ele for julgado por outro procedimento, em razão de regra de conexão, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito sumário, seja pelo rito especial do tribunal do júri, não se afasta a incidência das medidas despenalizadoras. O que significa dizer, o réu continuará tendo direito à transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo, se for aplicável ao caso. Então vamos imaginar a seguinte situação: um concurso de crimes e um concurso de pessoas. Filisbino e Filisbina. Filisbino mata e Filisbina dá fuga para Filisbino. Fuga, nesse caso, é o crime de favorecimento pessoal, lá do artigo 348 do Código Penal. Ele tem pena menor do que 2 anos. Ele é de competência dos juizados especiais.
Filisbino matou, o crime é de homicídio, pena de 6 a 20 ou de 12 a 30, dependendo se for simples ou qualificado. Os dois foram presos, os dois vão conduzidos para a delegacia. Filisbina tem direito de ser beneficiada com transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, caso seja aplicável à espécie. Por que isso? Porque, embora o crime de favorecimento pessoal praticado por ela seja julgado em conexão com o crime de homicídio praticado por Filisbino, nesse caso, vai afastar a competência dos juizados especiais. Esse crime de ameaça vai ser julgado lá pelo tribunal do júri. De ameaça não, de favorecimento pessoal. Vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas como a lei determina que não se afasta as medidas despenalizadoras nesse caso, então aí, nesse caso, o promotor vai oferecer uma denúncia contra Filisbino e vai oferecer uma transação penal para Filisbina. Beleza? É isso que é a inafastabilidade das medidas despenalizadoras nos casos de conexão. Fique atento, porque isso é muito importante. Superadas essas discussões, eu deixei aqui por último esses dois tópicos. Falar para vocês do TCO. O que é o TCO? Agora nós estamos saindo do viés mais teórico e indo para uma concepção mais prática dos juizados especiais. Já preparando você para a audiência preliminar e a audiência de instrução nos juizados especiais, que efetivamente é o foco principal da nossa aula. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é TCO? TCO significa termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, um termo da ocorrência e as suas circunstâncias. Um termo circunstanciado de ocorrência. O que é isso? Como que acontece? Quais as regras que estão por trás dele? Vamos imaginar a seguinte situação. Em um determinado bar da sua cidade, duas pessoas começam a brigar e uma ameaça a outra, ou uma agride a outra com um murro e acerta o supercílio, corta o supercílio dessa pessoa, provoca ali uma lesão corporal de natureza leve. É um crime lá do artigo 129 do Código Penal, de competência dos juizados especiais. A polícia militar é chamada ao local, conduz os dois brigões para a delegacia. Ao chegar na delegacia, frente à autoridade policial, a autoridade policial vai proceder de acordo às normas do Código de Processo Penal. Vai tomar a oitiva da vítima, do condutor do flagrante primeiro, né, lá no artigo 303 do Código de Processo Penal, você vai ter essas regras lá. Vai ouvir primeiro o condutor do flagrante, que é o policial militar que levou a pessoa para lá. Depois vai ouvir a vítima, eventuais testemunhas e, por último, vai ouvir o réu. Tudo bem. Terminou essa oitiva, o delegado vai tipificar aquela conduta. Depois de ouvir todo mundo, o delegado chega à conclusão. Que conduta é essa? É uma tentativa de homicídio? Se for tentativa de homicídio, é um crime que não é de competência dos juizados especiais criminais. O delegado, então, vai usar esse flagrante para instaurar o inquérito. Mas, quando o delegado analisou a situação, ali não era uma tentativa de homicídio, ali era uma lesão corporal leve. Se é lesão corporal leve, a pena é menor do que 2 anos. Se a pena é menor do que 2 anos, é competência dos juizados especiais criminais. Se é competência dos juizados especiais criminais, ao invés de instaurar o inquérito, o delegado vai lavrar um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E o que é esse termo circunstanciado de ocorrência? É uma espécie de um inquérito resumido, onde se resolve imediatamente ali naquele momento. O delegado entendeu, é crime de menor potencial ofensivo? É, eu vou lavrar um TCO, você, fulano, que foi conduzido, se compromete a comparecer na audiência dos juizados especiais cíveis, que eu já vou deixar marcado aqui, porque o delegado tem lá uma agenda, né, um controle que ele faz dessas audiências junto com o juizado especial criminal da cidade. Então é uma agenda do judiciário ali nas mãos do delegado. O delegado então estabelece, se você se comprometer que vai comparecer lá na justiça no dia 10 de novembro de 2018, hipoteticamente uma data que o delegado designou, a pessoa vai embora naquele momento. Não se tem prisão em flagrante, não se tem fiança.
Por quê? Porque a pessoa se comprometeu a comparecer nos juizados especiais criminais no dia que o delegado determinou para uma audiência preliminar. Então preste atenção. Depois que a pessoa assinou esse termo de comparecimento, esse compromisso de comparecimento, o delegado finaliza o TCO, entrega para o conduzido uma folha onde vai escrito o que aconteceu com ele, uma espécie de uma nota de culpa, inclusive ali constando qual crime que ele está respondendo, a data da audiência que está marcada na justiça, no juizado especial, e ele é liberado juntamente com a vítima. Acreditem, não raras às vezes os dois vão embora juntos. Já vi acontecer muitos casos desse. Mas esse TCO, ele é feito, ele é elaborado em todas as situações em que o crime for de menor potencial ofensivo. Não é só lesão corporal, ameaça, desacato, desobediência, artigo 28 da Lei de Drogas, uso de drogas. Então, para você que exerce a advocacia criminal, que está começando a advocacia criminal e que às vezes se assusta com o procedimento de um flagrante durante a noite, está aqui uma das maiores possibilidades de trabalho para você. Uma das maiores possibilidades de você demonstrar o seu potencial profissional. O seu cliente foi preso com drogas. Alguém vai dizer que é tráfico. A depender das circunstâncias, a depender da questão pessoal do seu cliente, né, da folha de antecedentes criminais, da certidão de antecedentes criminais dele, a depender da realidade pessoal dele e a depender da quantidade de droga, isso pode configurar uso e não tráfico. E se é uso e não tráfico, então, ao invés do delegado prender em flagrante seu cliente e abrir o inquérito, ele vai apenas elaborar um TCO. Seu cliente vai assinar um termo de compromisso de se comparecer no juizado especial no dia que o delegado marcar e vai embora livre junto com você. E aí você fez um excelente trabalho. Então, qual a sua atuação nesse caso? Depois de ler o boletim de ocorrência, de se inteirar da situação, se você entender que ali não é tráfico, ali é uso de drogas, converse com o delegado, despache com ele, tente convencer o delegado com seus argumentos de que ali é um caso de uso de drogas e não de tráfico. Inclusive, vale a pena nesse momento, caso você queira, acionar alguma testemunha, pedir o delegado para ouvir alguma pessoa que possa afirmar que o seu cliente é usuário. Isso é fundamental para o seu delegado, ao invés de enquadrar o seu cliente no tráfico, o delegado enquadrar o seu cliente como usuário e aí o seu cliente ter apenas um TCO, ao invés de uma prisão em flagrante. Beleza? Tá. Dito isso, a pergunta em seguida é: eu estou dizendo que não há possibilidade de se instaurar inquérito nos juizados especiais? Não, eu não disse isso. Eu disse que os crimes de menor potencial ofensivo, ao serem levados ao conhecimento da autoridade policial, o delegado vai lavrar um TCO onde a pessoa autora dos fatos vai se comprometer a comparecer no juizado especial para uma audiência preliminar. Aí não se instaura inquérito e, em lugar do inquérito, abre-se um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Tudo bem, isso ficou claro. Mas cuidado, não dê interpretação extensiva às minhas palavras. Em nenhum momento eu disse que não há possibilidade de inquérito no juizado especial. Imagine você que, ao invés da polícia conduzir os dois para a delegacia, não houve essa condução porque o policial não identificou quem é o autor. Então imagine que alguém chame a polícia e relata para a polícia que foi agredido com murros e está com um corte na boca, um corte no supercílio, uma lesão corporal leve. O policial militar vai levar essa vítima até a delegacia, que vai noticiar esses fatos, e o delegado, naquele momento, não tendo ali o autor dos fatos, porque ele não foi identificado, ninguém sabe quem é o autor dos fatos, nós não teremos um TCO. Por quê? Porque o TCO ele precisa de um termo de comparecimento do autor dos fatos. Só que nós não sabemos quem é o autor dos fatos. Se nós precisarmos investigar quem é o autor dos fatos, então o delegado vai ter que instaurar um inquérito policial. Então, é possível inquérito policial nos juizados especiais para apurar crimes de menor potencial ofensivo? Perfeitamente, é possível. Essa é uma das situações.
Outra situação é quando esse TCO chega na delegacia, na justiça, perdão, o promotor entende que ele não tem as informações necessárias e devolve pedindo ao delegado que proceda a diligências para investigar melhor aqueles fatos. O delegado vai ter que instaurar um inquérito para investigar aquilo. Então, é possível sim que haja inquérito nos juizados especiais. Todavia, não é a regra. A regra é que nós tenhamos um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Uma outra coisa curiosa, principalmente aí para quem tenta concurso, para quem faz prova, fique atento quando se afirma que não há possibilidade de prisão em flagrante nos juizados especiais. Essa é uma falsa verdade. Por quê? Porque você lembra que eu disse para vocês que o TCO, o autor dos fatos, vai assinar um termo de compromisso, como ele vai comparecer na justiça? Lembra disso? E se ele se recusar? Se o autor dos fatos virar para o delegado e falar assim, eu não vou assinar nada, eu não vou comparecer na justiça, o que o delegado vai fazer? Auto de prisão em flagrante. Ele vai ficar preso em flagrante em razão daquele crime que ele cometeu, mesmo sendo de menor potencial ofensivo. Porque é condição estabelecida pela lei. Ele só vai embora livre se ele assinar o TCO, se comprometendo a comparecer na justiça. Fique atento com isso, cuidado com essa pegadinha aí em prova de concurso, tá bom? Outro detalhe muito curioso e muito atual, esse eu peço que vocês prestem muita atenção nele. O TCO, tradicionalmente, sempre foi elaborado pelo delegado, pela autoridade policial. O TCO é equiparado ao inquérito, então é de competência da Polícia Judiciária, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, se o crime for de competência da Justiça Federal. Agora vejam bem, durante algum tempo, já aí há aproximadamente 3, 4, 5 anos, vários estados da nossa federação adotaram a possibilidade de o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, ser elaborado pela Polícia Militar. Por que disso? Vocês lembram aquela cena que eu falei que 2 pessoas brigaram no bar, aí o policial militar foi lá, conduziu os 2 até a delegacia, na delegacia elaborou o TCO, e aí eu disse que não são raras as vezes em que eles 2 voltem juntos, que eles vão embora juntos. Então por que nós não poderíamos, a Polícia Militar, quando esteve lá no local, lavrar o TCO lá mesmo? Lavrava o TCO, pegava o termo de comparecimento, estava resolvida a situação lá mesmo. Aí, no primeiro momento, muitos questionaram, mas para saber se é de competência dos juizados especiais ou não, precisa tipificar a conduta, precisa ter conhecimento de tipificação de conduta, precisa saber se o crime é de menor potencial ofensivo ou não, e isso só o delegado sabe. Não, não é só o delegado que sabe. Podemos afirmar, no entanto, que hoje, atualmente, só o delegado é preparado para isso, mas não há nada que impeça que a gente prepare a Polícia Militar. É sabido que em grandes lugares hoje, na maioria, né, eu diria assim, na maioria dos estados da federação, os concursos para a Polícia Militar exigem hoje formação em curso superior, né, formação em direito. Você pode lembrar também que por trás desses policiais tem oficiais no comando, tem tenentes, capitães, que podem orientar esses policiais. Então, estabelecer ali a tipificação correta da conduta, se era crime de competência do juizado especial ou não, isso não seria o problema. Mas acontece que isso foi sendo regulamentado isoladamente. Regulamentou-se em São Paulo, regulamentou-se em Minas, recentemente regulamentou-se em Tocantins, até que agora, recente, data bem recente mesmo, nós tivemos agora em julho, 13 de julho de 2018, uma decisão do CNJ, ainda em caráter liminar, é verdade, mas creio eu que isso vai configurar a decisão de mérito também. O CNJ suspendeu a possibilidade da Polícia Militar fazer TCO. Ou seja, em razão dessa liminar dada pelo CNJ no dia 13 de julho, os TCOs são de atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, dos delegados de polícia, sejam estaduais, sejam federais, tá? A essa possibilidade da Polícia Militar lavrar TCO, dava-se o nome de ciclo completo de polícia. Infelizmente, a meu ver,
porque nós poderíamos equipar melhor os nossos policiais militares. Eu penso que nós ganharíamos muito quanto à celeridade do procedimento. A Polícia Militar poderia sim elaborar o TCO, isso a meu ver, mas o CNJ entendeu que não. E até que venha a decisão de mérito, está suspensa a possibilidade da Polícia Militar lavrar TCO. Bacana? Então fique atento a isso, porque agora nós vamos passar para uma etapa mais prática. Você já entendeu como é elaborado o TCO, as consequências desse TCO, então agora vamos sair da delegacia e vamos para o fórum, porque lá no fórum é onde vai acontecer a audiência preliminar. E acredite, é o ponto alto da nossa aula, é o ponto mais importante para você que está começando sua vida na advocacia criminal. Então fique atento e vamos lá. Bom, então vamos lá. Já que nós entendemos o funcionamento desse rito lá no TCO, lá na delegacia, né? Tomem cuidado com essas observações. O TCO, a possibilidade de prisão em flagrante, o termo de comparecimento, a abertura ou não de inquérito. Já que nós entendemos isso, passemos agora para outra etapa. Vamos entender na audiência preliminar como que as coisas acontecem. Então observem, o que nós vamos trabalhar aqui agora é a audiência preliminar. Que audiência preliminar é essa? Aquela que o delegado marcou a data e deixou para que o autor dos fatos comparecesse nos juizados especiais. É a primeira audiência criminal dos juizados especiais. É a audiência preliminar. Nessa audiência estarão presentes o juiz ou alguém orientado pelo juiz, o juiz leigo ou um conciliador, o representante do Ministério Público, o autor dos fatos e a vítima. O autor dos fatos acompanhado de advogado ou por um defensor público, a vítima não necessariamente precisa estar acompanhada de advogado. Mas observe que nós separamos aqui a ação penal privada, a ação penal pública condicionada e a pública incondicionada. Eu vou apenas, para facilitar o nosso entendimento, eu vou colocar aqui alguns crimes. Esse aqui, por exemplo, artigo 163, crime de dano, é ação penal privada. Pública condicionada, eu vou colocar artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, é ação pública condicionada. Ação pública incondicionada, eu vou colocar aqui, por exemplo, artigo 330 do Código Penal, que é desacato. Então observem que nós temos aí 3 crimes de competência dos juizados especiais, criminais, mas cada um é uma ação penal diferente. Por que isso? A audiência sempre vai começar com a discussão sobre a possibilidade de uma composição civil dos danos. O que é essa composição civil dos danos? É a possibilidade de reparar os danos sofridos pela vítima. É a repercussão patrimonial do direito civil no direito penal. É a responsabilidade civil trazida para o processo penal. Então vejam bem, no caso do crime de dano, ação penal privada, é a possibilidade que eu tenho de o autor dos fatos ressarcir, reparar os danos que a vítima sofreu com o crime, sejam esses danos materiais ou morais. Então observem, a audiência vai começar o juiz perguntando: há possibilidade de composição civil dos danos? É muito importante que o seu cliente já saiba do que se trata essa composição civil, para que ele não confunda composição civil com transação penal. Por que isso? A composição civil dos danos, o seu cliente tem que saber que é a possibilidade que ele tem de ressarcir, de reparar os danos sofridos pela vítima e, em razão disso, ficar livre da ação penal. Isso na ação privada. Por quê? A vítima, o juiz vai perguntar para a vítima: qual o prejuízo que a senhora teve? Aí a vítima vai falar assim: eu tive R$3.000 de prejuízo porque quebrou meu portão, quebrou o vidro do meu carro, ele ficou com raiva de mim, jogou uma pedra na porta do meu carro, eu tive que fazer a lanternagem e pintura da porta do carro, ficou R$3.000. Tá ali e tal, beleza, pergunta para o autor dos fatos. Não, 3.000 eu não posso, não, faz um menos, é um negócio como qualquer outro. Decidiu 2.500 dividido em 5 parcelas de 500. Aceitou? Essa composição civil foi feita?
Foi. O juiz homologou? Homologou. Então, acabou a possibilidade de ação penal. Mesmo que a vítima quisesse mover uma queixa-crime, ele não pode. Sabe por quê? Porque lá no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099, fala que a composição civil dos danos homologada pelo juiz significa renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, observem, se o seu cliente concordar em reparar os danos da vítima, ele vai ficar livre da ação penal. E essa reparação civil na ação pública condicionada, da mesma forma, está lá no artigo 74 também. Ou seja, reparou os danos, está livre da ação penal. Por quê? Aqui é pública condicionada, precisa de uma representação. Reparou os danos, acabou o direito de representar. Ela não pode mais representar. E por que isso é importante? Porque é importante o seu cliente ficar sabendo que a partir do momento que ele aceita reparar os danos da vítima, se a ação for pública condicionada ou se a ação for privada, ele está livre da ação penal. Mas muito cuidado na ação pública incondicionada. Sabe por quê? Na ação pública incondicionada, a composição civil dos danos não afasta a incidência da ação penal. Vocês vão observar lá no artigo 76, né, que fala da transação penal. No artigo 76 fala, mesmo que o autor dos fatos repare os danos da vítima, se a ação é pública incondicionada, ainda assim permanece o direito do promotor denunciar o réu, o autor dos fatos. Observem, composição civil na ação penal privada, composição civil na ação pública condicionada significa extinção da punibilidade, extinção da ação penal. Extingue-se a punibilidade pela renúncia ao direito de queixa ou de representação. Porém, a composição civil dos danos, mesmo que homologada pelo juiz, não afasta a possibilidade de o promotor denunciar o autor dos fatos. É bem verdade que nós devemos observar o seguinte: se você está advogando para o autor dos fatos, o que futuramente pode se tornar um réu, se você está advogando para o autor dos fatos, preste atenção numa curiosidade muito interessante. Se ele ressarciu os danos sofridos pela vítima, fez a composição civil dos danos, e nós estamos na fase inicial da audiência preliminar, significa não tem denúncia ainda, você vai se lembrar que lá no artigo 16 do Código Penal fala do instituto do arrependimento posterior. A pessoa que reparar os danos da vítima até o recebimento da denúncia tem desconto de 1/6 a 2/3 na pena. Olha que coisa interessante. Então, o seu cliente tem que saber que a composição civil dos danos aqui não livra ele de responder uma ação penal, mas dará para ele um benefício muito grande de redução na pena de 1/6 a 2/3. Isso é muito importante que ele saiba. Por quê? Porque é a figura do arrependimento posterior, que está lá no Código Penal, artigo 16. Bacana? Nós temos parcela da doutrina que fala que se ele reparou os danos, desaparece o interesse de agir na ação penal. A doutrina majoritária não entende assim, a jurisprudência não entende assim. Por quê? A composição civil dos danos, ela não afasta a possibilidade de uma ação penal contra o réu. Então, mesmo que ele responda, ele resolva pagar os danos, ainda assim o promotor vai oferecer para ele uma transação penal. Pelo menos essa é a regra. Deve ser assim. Tá joia? Se o promotor não fizer assim, tá errado. Agora, superada a discussão da composição civil, vamos para a transação penal. O que é a transação penal? A transação penal está lá no artigo 76 da Lei 9.099. A transação penal é uma antecipação da pena restritiva de direito ou de multa. Observem, você já estudou lá no Código Penal. Quais as penas que nós temos? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. A transação penal é
antecipar a aplicação de uma dessas penas restritivas de direito ou multa, jamais pode ocorrer transação penal com pena privativa de liberdade, ainda não. O Brasil está caminhando para isso, não vai demorar muito, isso vai ser uma realidade no Brasil, é exemplo do que acontece no direito norte-americano, que o Ministério Público vai transacionar com o réu, com o autor dos fatos, uma antecipação de pena privativa de liberdade, mas por enquanto no Brasil ainda não se admite, e aqui nesse caso a transação penal nos juizados especiais é uma antecipação de pena restritiva de direito ou de multa. Em resumo, é dizer, o promotor oferece para o autor dos fatos prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária para alguma entidade carente, e em troca ele não responderá pelo crime, nós não teremos ação penal. Isso que é transação penal, daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais dela. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Cabe transação penal na ação penal privada? Durante muito tempo se discutiu isso. Imaginem que na ação penal privada o crime de dano, aí a vítima falou assim, eu sofri 5 mil reais de dano. Aí o autor dos fatos falou assim, eu não tenho condição de pagar isso. Então não faz a composição civil. Não faz a composição civil, a ação segue. Porque se tivesse a composição civil, nós estaríamos diante de uma extinção da punibilidade, como eu já disse. Mas não fez a composição civil, não importa o motivo. Não fez porque não tinha condição de fazer, não tinha condição de pagar, os dois não entraram em acordo, não importa o motivo. Não fez a composição civil, a próxima etapa é a possibilidade de transação penal. Aí durante muito tempo se discutiu, cabe transação penal ou não cabe em ação penal privada? Hoje isso já é pacífico, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Nós temos doutrinadores que não concordam. Aurí Lopes não concorda, Renato Brasileiro de Lima não concorda com a possibilidade de transação penal nas ações penais privadas. Deixa eu corrigir o que eu estou falando. Não concorda com o Ministério Público oferecer. Poderia até haver transação penal, mas desde que fosse oferecida pelo querelante, ou seja, pela vítima, através do seu advogado, fiscalizado pelo MP. Essas doutrinas, Aurí Lopes, Renato Brasileiro de Lima, entende possível a transação penal na ação privada, mas desde que seja oferecida pela vítima, que é o querelante, né, que será o querelante se a ação for intentada, pelo querelante, fiscalizado ali pelo MP como fiscal da lei. Mas o FONAGE tem um enunciado 112. O que é o enunciado 112? FONAGE é Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Acontece todos os anos um fórum nacional para debater os juizados especiais. Esse FONAGE tem um enunciado 112 que fala que na ação penal privada, tanto a transação penal como a suspensão condicional do processo poderá ser oferecida pelo Ministério Público. Já não se discute atualmente a possibilidade do juiz fazer isso. Teve uma época que se discutia que se o promotor não oferecesse a transação penal, o juiz poderia oferecer. Isso hoje está afastado dessa possibilidade, não se admite em hipótese nenhuma. Mas a ação penal privada não fez a composição civil, tem direito à transação penal? Tem, vai ser oferecida pelo promotor. Ação pública condicionada, não fez a composição civil dos danos, tem direito à transação penal? Tem, mas aqui muito cuidado. Muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Observem, essa ação não é pública condicionada? É. Pública condicionada a quê? A uma representação. O promotor só pode oferecer a transação penal se tiver representação. Porque imagine você que a vítima ou se retrate da representação anteriormente oferecida, ou então não ofereça a representação. Se a ação é pública condicionada, o Ministério Público não tem legitimidade para agir. Eu já vi acontecer muitas vezes, a ação é pública condicionada, chega na audiência, o promotor já vai oferecendo a transação penal, o réu aceita, o autor dos fatos aceita e vai embora. Às vezes não tem nem representação nos autos, ou às vezes pode perguntar para a vítima, ela está disposta a se retratar. Cuidado com isso aqui. O promotor só pode oferecer a transação penal depois que tiver a representação nos autos. E na ação pública incondicionada? Aí muito tranquilo, caberá a transação penal independente de condição, porque a ação é pública incondicionada, tendo representação, não tendo representação, mesmo que tenha havido composição civil, haverá também a transação penal.
Beleza? Tomem cuidado com isso, daqui a pouquinho vamos falar mais dessa transação penal. Agora imagine aqui na ação privada que ofereceu a transação penal e o autor dos fatos não aceitou. Ele não aceitou aquela transação penal. Não aceitou? Não. Então a vítima oferecerá a queixa-crime. Que hora? Depende. Pode ser agora, na audiência preliminar, oralmente, inclusive, ou por escrito, ou pode ser dentro do prazo decadencial de 6 meses. Lembrando que esse prazo decadencial é contado a partir da data de conhecimento da autoria dos fatos. Não se conta da data dos fatos, se conta da data em que a vítima ficou sabendo quem é o autor dos fatos. Isso está lá no artigo 38 e 39 do Código de Processo Penal, tá? Então fique atento a isso aí. O que significa dizer, a vítima pode falar assim, eu vou oferecer a queixa-crime depois. O juiz encerra a audiência, manda os autos aguardar em cartório até que venha essa queixa-crime. Quando vier essa queixa-crime, aí nós vamos para outra etapa que eu falo para vocês daqui a pouco. Na ação pública condicionada, ofereceu a transação penal, a parte não aceitou, o autor dos fatos não aceitou a transação penal, então nesse caso o promotor irá oferecer a denúncia. Essa denúncia poderá ser oferecida oralmente ou poderá ser oferecida por escrito. Mas tomem cuidado, a lei prevê que o promotor irá oferecer de imediato a denúncia, oralmente ou por escrito, caso ele queira, mas naquele momento. E a lei fala, se não for possível oferecer naquele momento, o promotor poderá requerer ao juiz que remeta os autos para o promotor, com vista ao Ministério Público, e a partir daí adota-se o procedimento de mandar para a Justiça Comum. É o que a lei determina. Se o promotor não oferecer a denúncia oral naquele momento, ou escrita, mas tem que ser naquele momento, agora o processo vai todo para a competência da Justiça Comum. Está lá na lei. Embora seja assim, na prática eu tenho visto muitos casos de que o promotor pede para remeter os autos para o seu gabinete, né, é vista para o Ministério Público, e ele oferece a denúncia. O que está errado, está contra a lei. Se não ofereceu a denúncia na audiência preliminar, acabou a competência do juizado especial. Acredite, isso está na lei. O que eu sugiro a você é, fique calado, promotor pediu vista dos autos, não fale nada, abre vista para os autos. Foi lá para o gabinete dele, ele ofereceu a denúncia escrita, você vai entrar com exceção de competência, para que esses autos sejam mandados para a Justiça Comum. Ô professor, mas o que eu vou ganhar com isso? A primeira coisa que você vai ganhar, se esse processo tramitar no juizado especial, ao final só cabe recurso para a turma recursal. Depois eu vou explicar o que é isso. Se for para a Justiça Comum, cabe recurso para o TJ, para o STJ, para o STF, isso é muito importante, tá? Então tudo bem. Seja a queixa-crime, seja a denúncia, ofereceu na hora, tem que oferecer junto à suspensão condicional do processo, tá? Ah, ofereceu a queixa-crime, vai oferecer a suspensão condicional do processo. Ofereceu a denúncia, vai oferecer a suspensão condicional do processo. Professor, o que é suspensão condicional do processo? É uma medida despenalizadora, também prevista nos juizados especiais, só que no artigo 89 da lei. E aqui, o que eu quero que você memorize e preste bem atenção. A suspensão condicional do processo, também chamado de sursi processual, é quase a mesma coisa da suspensão condicional da pena, prevista lá no artigo 77 do Código Penal. Mas uma coisa é a suspensão da pena, outra coisa é a suspensão do processo. Aqui, o processo será suspenso, mesmo ele tendo sido oferecida a queixa-crime, mesmo tendo sido denunciado o autor dos fatos, o processo será suspenso. Qual é o detalhe dessa suspensão? O réu tem direito à suspensão, o autor dos fatos tem direito à suspensão, quando o crime tiver pena mínima menor ou igual a 1 ano. Ou seja, a pena mínima do crime for menor ou igual a 1 ano, ele tem direito à suspensão condicional do processo.
O que tem de mais interessante nesse artigo que eu quero chamar a sua atenção? Esse artigo deixa expresso de forma clara aos crimes previstos ou não por essa lei, caberá a suspensão condicional do processo se a pena mínima for menor ou igual a 1 ano. O que esse artigo quis dizer? Essa suspensão condicional do processo não é medida despenalizadora exclusiva do juizado especial. Essa medida pode ser aplicada a todo e qualquer crime cuja pena mínima seja menor ou igual a 1 ano, mesmo que não seja dos juizados especiais. Exemplo, furto, estelionato, apropriação, falsidade ideológica, falsidade de documento privado, falsidade de documento público. Todos esses crimes são de competência da justiça comum, mas cabe a suspensão condicional do processo. Tome cuidado com isso, preste muita atenção nisso. É um direito do seu cliente. Se ele preencher os requisitos que a lei estabelece lá, você vai dar uma lida lá no artigo 89, se ele preencher esses requisitos, é direito dele, seja aqui no juizado especial, seja na justiça comum. Basta que a pena seja menor ou igual a 1 ano. Voltando ao juizado especial, ofereceu a queixa-crime, a pena mínima menor ou igual a 1 ano, suspensão condicional do processo. Ofereceu a denúncia, suspensão condicional do processo. E aqui na ação pública incondicionada, ofereceu a transação penal, o réu não aceitou, o autor dos fatos, não aceitou, oferece a denúncia. A ação é pública incondicionada. Ofereceu a denúncia, suspensão condicional do processo. Sempre. Ah, mas ofereceu a denúncia e não ofereceu a suspensão condicional do processo. Basta você peticionar para o juiz devolver os autos para o Ministério Público para que ele ofereça a suspensão condicional do processo. Bacana? Isso é que é o mais importante. Observem que aqui encerra a nossa audiência preliminar. Aqui encerra a nossa discussão da audiência preliminar, porque se isso não tiver resolvido aqui, com a composição civil dos danos, se não tiver resolvido com a transação penal, ofereceu a denúncia, ofereceu suspensão, a pessoa não aceitou a suspensão, o processo vai seguir, então nós vamos para outra audiência, que é a audiência de instrução. Mas antes disso, quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. O primeiro deles, quando a gente fala de transação penal. A transação penal, ela tem requisitos previstos lá no artigo 76 da lei. Mas você tem que tomar muito cuidado, tem uma questão que é muito cobrada em provas de concurso. Se você que está me assistindo tenta concurso, fique atento a isso. Para ter direito à transação penal, a pessoa tem que preencher alguns requisitos. De ordem objetiva, que o crime tenha pena menor do que 2 anos. De ordem subjetiva, que ele seja primário, de bons antecedentes, não tenha sido beneficiado com essa transação nos últimos 5 anos. Mas tem uma coisa muito curiosa. Essa primariedade, ela tem que ser analisada com cautela. A lei diz que não faz jus à transação penal quem já foi condenado por crime, apenado com pena privativa de liberdade, em sentença definitiva. Ou seja, respondeu por um crime, esse crime previa pena privativa de liberdade e a decisão transitou em julgado. Essa pessoa não tem direito à transação penal. Mas se ele foi condenado a uma pena restritiva de direito ou uma multa, ele tem direito à transação penal. Fique atento a isso, isso é muito importante para você. Não importa que ao analisar a folha de antecedentes ou a certidão de antecedentes criminais dele, o promotor observe que ele já respondeu por um crime. Ele até já cumpriu pena. Ainda assim ele tem direito na transação penal, desde que essa pena seja uma pena restritiva de direito ou multa. Porque se for pena privativa de liberdade, aí ele não tem mesmo direito à transação penal. E outro detalhe é a questão dos 5 anos. Ele não pode ter sido beneficiado pela transação penal nos últimos 5 anos. Tudo bem? Eu quero aqui confirmar se eu não estou esquecendo nenhum detalhe de comentar com vocês. Vamos lá. O enunciado 112 do FONAGE, nós já falamos. Ah, detalhe importantíssimo. Aceitar a transação penal, a suspensão condicional do processo, é uma faculdade do autor dos fatos. Ele aceita se ele quiser. Ele não é obrigado a aceitar, tá? Agora, uma vez aceitando, ele é obrigado a cumprir.
Durante muito tempo se discutiu se ele não cumprisse a transação penal, o que poderia acontecer? Se ele não cumprisse a transação penal, gerava uma execução de obrigação de pagar, obrigação de fazer coisa de quantia certa, e durante muito tempo teve uma discussão, até que o STF sedimentou isso através da súmula vinculante número 35. A súmula vinculante número 35 estabelece que, se o réu descumprir a transação penal, a decisão que homologou essa transação penal faz coisa julgada formal, ou seja, autoriza o promotor a denunciar o réu. Ele agora está autorizado a denunciar o autor dos fatos e o autor dos fatos responder todo o processo em razão de ter desobedecido à transação penal. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tranquilo. Era basicamente isso mesmo. Aí nós podemos passar para a próxima parte. Deixe-me ver. Beleza. Então agora nós vamos passar para a próxima parte, onde eu vou explicar para você a audiência de instrução. O que vai acontecer nessa audiência de instrução? Partindo do princípio que, se a ação é penal privada, não aceitou a composição, não aceitou a transação penal, não aceitou a suspensão condicional do processo. Da mesma forma na pública condicionada e na incondicionada. Então não tem jeito. Vai mesmo para a próxima audiência, audiência de instrução. Então vamos entender como é que funciona. E lembrando, pode ser que não é porque o autor dos fatos não aceitou, é porque ele não tinha direito à transação penal, ele não tinha direito à suspensão condicional do processo. Não vai ter jeito, ele vai responder o processo. Lembrando, a denúncia ou a queixa tem que nascer aqui ou pode nascer, no caso da queixa, dentro do período de 6 meses. A denúncia tem que nascer aqui nessa audiência. Se não nascer aqui, está errado. E na prática tem muitos casos aí que o promotor está levando os autos para o gabinete e oferecendo a denúncia depois por escrito, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho agora, tá bom? Então preste atenção que nós vamos aí para a próxima etapa falar da audiência de instrução. Bom, então já que nós entendemos a audiência preliminar, como que ela acontece, vamos agora para a audiência de instrução. Lembrando que nós só estamos na audiência de instrução porque não foi possível acabar com o processo lá na audiência preliminar, seja através da composição civil, seja através da transação penal ou até mesmo através da suspensão condicional do processo. Certo é que não houve nenhum desses institutos, o promotor ele pode requerer novas diligências lá naquela audiência preliminar e o juiz autorizar determinando a remessa dos autos para a delegacia. O promotor pode pedir o arquivamento do inquérito, do TCO, perdão. Então ele já pode ali pedir o arquivamento do TCO, se ele entender que não estão presentes a justa causa para a propositura da ação penal, por exemplo. Como ele pode oferecer a denúncia? Uma dessas 3 possibilidades. Lá na audiência preliminar, ofereceu a denúncia ou, embora não seja prevista essa possibilidade na teoria, mas na prática a gente sabe o que acontece, o promotor ofereceu a denúncia depois, não é o caso de suspensão condicional do processo, ou o autor dos fatos não aceitou, aí nós vamos para a audiência de instrução. Observem que é nesse momento, na audiência preliminar, lá naquela audiência que eu falei há poucos minutos atrás, é nessa audiência preliminar, quando o promotor oferece a denúncia, é nesse momento que o juiz vai citar o réu para o réu apresentar a defesa. Observem, a citação do autor dos fatos nos juizados especiais é na audiência preliminar, depois que o promotor oferece a denúncia, o juiz designa a audiência de instrução e o autor dos fatos já sai dali citado para apresentar a defesa. Aí se te perguntarem, qual é o prazo para apresentar resposta à acusação nos juizados especiais? É o prazo que o juiz determinar para a audiência de instrução. Se o juiz determinar a audiência de instrução 5 dias, 10 dias, é 5 dias, 10 dias. Se o juiz determinar a audiência de instrução para 6 meses, o prazo da resposta à acusação será de 6 meses. Por quê? Porque embora o advogado possa apresentar essa resposta até o dia da audiência, o ideal é que ele apresente na própria audiência, e vocês vão entender o porquê. Olha só, iniciou a audiência de instrução. É que a defesa vai apresentar a resposta à acusação. Isso está lá no artigo 81 da lei. Essa resposta à acusação pode ser levada escrita. Eu prefiro que ela seja apresentada oralmente. O rito é oral. Observem, vou te dar uma dica sobre isso.
Recentemente, nós até publicamos aí nas nossas redes sociais uma sugestão onde eu falo que o ideal é que essa resposta seja apresentada oralmente. Por quê? Primeiro, se você apresentou ela com antecedência, a chance é muito grande do juiz não ter lido essa resposta à acusação. Se você entrega ela por escrito ali na audiência, também tem uma chance muito grande de o juiz não ler essa resposta à acusação, principalmente em razão da quantidade de audiências que ele tem para fazer no dia, da demanda que ele tem. A chance é muito grande de ele não ler a sua resposta à acusação. E observem, desde quando eu comecei a falar dessa aula hoje, eu não falei de recebimento da denúncia. Por quê? Porque nos juizados especiais, o juiz só pode receber a denúncia depois que apresenta a resposta à acusação. Então observe que é importante, se você apresentar essa resposta à acusação na audiência oralmente, o juiz obrigatoriamente vai ter que ouvir você. E ele pode concordar com seus argumentos e rejeitar essa denúncia. Porque a próxima etapa é a rejeição da denúncia. Então, se você entrega por escrito, talvez o juiz não tenha interesse em ler. Eu prefiro fazer oralmente. Mas acredite, optar por fazer essa resposta à acusação oral pode gerar um desgaste. Alguns juízes não gostam. Alguns juízes entendem que você tem que colaborar com a celeridade do procedimento, que você já deveria trazer a resposta escrita e tal. É verdade, nessa hora eu falo, excelência, é verdade, eu tenho que colaborar com a celeridade, mas colaborar com a celeridade não significa abrir mão da ampla defesa que o meu cliente tem direito. E nesse momento, para mim, é conveniente eu fazer a resposta oral para que Vossa Excelência acompanhe os meus argumentos. É possível que ele não vá gostar muito, mas se ele for um juiz técnico, um juiz correto, você pode ter certeza que ele vai ouvir atentamente a sua defesa ali naquele momento. Você apenas faz alguns apontamentos para estabelecer a ordem do que você vai falar. Agora, pelo amor de Deus, lembre-se, um fato curioso que eu quero que você fique atento é o seguinte: apresentar a resposta à acusação oralmente não significa fazer uma resposta à acusação escrita em casa, no escritório, trazer e ficar lendo na audiência, não. Isso é uma afronta ao judiciário, você não vai fazer isso, não. O que você deve fazer, é uma sugestão que eu te dou, é que você anote uns tópicos e chega e produza oralmente a sua audiência. É bem provável que o juiz vai ouvi-la com atenção. Se ele for um juiz técnico, um juiz correto, ele vai ouvi-la com atenção e você tem grande chance de convencê-lo a não receber a denúncia. Um outro detalhe muito importante nesse caso é o seguinte: lembre-se, nós estamos na audiência de instrução. Essa audiência está acontecendo porque lá na audiência preliminar não houve sucesso com a transação penal, com a suspensão condicional do processo. Mas por quê? Não houve porque talvez o autor dos fatos não aceitou a proposta, ou talvez porque não se conseguiu oferecer essa proposta para o autor dos fatos na época. De repente ele não tinha sido localizado para estar na audiência preliminar. Então acredite, se você está analisando os autos e viu que não foi oferecida para ele ainda a transação penal, você pode pedir ao promotor que ofereça a transação penal agora, nessa audiência. Isso está previsto na lei. E existe uma outra situação. Imagine que o promotor ofereceu a transação penal de R$2.000. Seu cliente na época não podia pagar esse valor. Aí veio, ofereceu a denúncia, veio para a audiência. Ou o promotor é outro, ou o seu cliente agora tem condições. Pede o promotor para refazer a proposta de transação penal e o processo se encerra ali. Então é perfeitamente possível que isso aconteça. Tá joia? Bom, ofereceu a resposta à acusação, o juiz vai receber ou rejeitar a denúncia. Aí é um procedimento que você já conhece. Ele recebe se estiverem presentes as condições da ação, rejeita se não estiverem presentes essas condições da ação. Ao receber ou rejeitar a denúncia, cabe aí um recurso. Cuidado, muito cuidado. Lá na Justiça Comum, contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1º. Aqui no Juizado Especial, cabe recurso de apelação, tá? Artigo 82 dessa lei, cabe recurso de apelação. Aí, uma questão. O juiz recebeu a denúncia. A pergunta é, cabe absolvição sumária aqui? Embora possa parecer sem sentido, mas não é. O que é absolvição sumária? Aquela do artigo 397, lá do Código de Processo Penal.
lá no artigo 397 do Código de Processo Penal, a partir de 2008, estabeleceu-se o que a doutrina chama de julgamento antecipado da lide no processo penal. A meu ver, uma nomenclatura até equivocada, mas é uma espécie de julgamento antecipado da lide no processo penal, artigo 397. Cabe isso aqui, porque lá no rito ordinário é depois da resposta à acusação. Então aqui, depois da resposta à acusação, cabe essa absolvição sumária? Alguns doutrinadores entendem que cabe, e eu comungo com essa ideia. Por quê? Porque o artigo 394 do CPP estabelece que as regras do procedimento comum poderão ser aplicadas em todos os procedimentos naquilo que não for contrário. Se não é contrário, então cabe. De repente, você tem aqui na resposta à acusação uma tese de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Se o juiz absolve sumariamente seu cliente, não precisa ouvi-lo. Não precisa ouvir o autor, não precisa ouvir a vítima, não precisa ouvir as testemunhas. Você ganha em celeridade, economia processual. Isso é muito importante. E se você tem esse poder de argumentação para trabalhar com o juiz, certamente você vai se destacar, você vai se sair muito bem nessa audiência. E é assim que você constrói o seu nome, a sua trajetória na advocacia criminal. Tudo bem, mas digamos que não seja o caso de absolvição sumária, o juiz então parte para as oitivas. Quem que ele vai ouvir? Primeiro, a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e, por último, interrogar o réu. Agora já é réu porque ele recebeu. Vocês observam que eu falo o tempo todo réu, autor dos fatos, né? Só é correto falar réu depois que o juiz rejeita a denúncia, tá? Recebe a denúncia. Antes do juiz receber a denúncia, o correto é autor dos fatos, tá? Gente, olha só. Nessas oitivas tem um detalhe muito importante. As testemunhas que serão ouvidas na audiência, preste atenção neste detalhe. Você não está apresentando a resposta à acusação, não é agora na audiência? Lógico que a justiça não tem como trazer as testemunhas para você, não. Intimar as testemunhas, não, porque o rol de testemunhas é apresentado na resposta. A resposta à acusação foi apresentada agora. Se ela foi apresentada agora, como que a justiça vai intimar essas testemunhas? Não vai ter uma terceira audiência. Então fique atento a isso. Artigo 78, parágrafo 1º. O que você tem que entender? Você precisa que a justiça intime as testemunhas? Então apresente a resposta à acusação antes, no mínimo 5 dias de antecedência, e peça ao juiz para determinar a intimação das testemunhas. Mas são testemunhas que vão comparecer junto com você, com o seu cliente, o autor dos fatos, mesmo que não tenham sido intimadas, independente de intimação, então você não precisa pedir isso para o juiz. Você apresenta a resposta à acusação no momento, apresenta o rol de testemunhas e fala para o juiz: doutor, as minhas testemunhas estão presentes e compareceram independente de intimação e eu quero que elas sejam ouvidas. Fique atento com isso aí. Terminou essas oitivas, no mesmo momento, debates. Artigo 81 vai determinar 20 minutos para o Ministério Público, 20 minutos para a defesa, alegações finais, orais ali, naquele momento, e em seguida o juiz vai proferir a sentença. Os recursos cabíveis contra essa sentença são embargos de declaração e apelação. Aqui existem 2 detalhes que você não pode esquecer. O prazo dos embargos de declaração, 5 dias. Não é 2 dias igual no Código de Processo Penal. Embargos de declaração no Código de Processo Penal são 2 dias. Aqui, o prazo é de 5 dias. Apelação no Código de Processo Penal, o prazo é de 5 dias. Aqui é de 10 dias. Lá no processo penal, o recurso de apelação, você apresenta a petição, depois que o juiz recebe, você apresenta as razões. Aqui não. Aqui você tem que apresentar o recurso de apelação à petição já com as razões, no prazo de 10 dias. Tome muito cuidado com isso. E lembrando, o recurso de apelação será julgado pela turma recursal que atende a sua comarca. Como assim? Turma recursal é uma turma formada por 3 juízes de primeira instância que vão reavaliar, que vão julgar novamente todos os recursos que vierem do juizado especial.
Isso é muito importante. Você terá ali 3 juízes julgando uma ação que foi julgada por um juiz da mesma hierarquia deles. Isso exige de você muita atenção. Fique atento. Cuide desse recurso de perto. Vá no dia do julgamento, faça sustentação oral lá no fórum da sua cidade, na turma recursal. Você tem o direito de fazer sustentação oral, tá? Fique atento a isso aí. Então, é isso que são os juizados especiais que nós tínhamos a proposta de falar para você. Vocês observaram que os juizados especiais, embora tenha a ideia de ser simples, de ser rápido, de ser econômico, é o procedimento mais complexo do processo penal, sem dúvida nenhuma. Eu, como criminalista, eu, como professor de processo penal, falo com toda segurança. Os juizados especiais são procedimentos mais complexos do que tribunal do júri, do que rito ordinário, principalmente para estudar. Então fique muito atento, é a porta de entrada na sua vida profissional de criminalista, mas você pode fazer um excelente trabalho aqui, prestando atenção nas formalidades, nas regras que compõem os juizados especiais criminais. Foi um prazer poder trabalhar com você esse tema tão importante. Eu espero ter sido útil, eu espero que possa te ajudar muito na sua vida profissional. E a gente se vê em breve aí com alguma outra matéria ou alguma outra notícia, uma dica importante para você. Um grande abraço do professor Arlen Freire e a gente se vê em breve.